Olá, muito boa noite a todos. Penso que já estamos em direto da página do Facebook da Câmara Municipal de Aveiro. Bem-vindo, o meu nome é Rui Castilho Dias e esta é a primeira sessão de apresentação da segunda edição do Orçamento Participativo com Ação Direta, mais conhecido como OPAD. Esta sessão será dinamizada pela equipa gestora do OPAD, da Câmara Municipal de Aveiro, em que eu me incluo e que também faz parte da minha colega Ângela Cunha, que se encontra também nesta sessão e que irá dar apoio técnico, irá receber as vossas perguntas na caixa de comentários. Na sessão de hoje vamos contar com a participação do Sr. Vereador João Machado, responsável pelos pelouros do Ambiente, Cidadania, Juventude e Séniores, e também pelo pelouro do Empreendedorismo. Agradeço desde já ao Sr. Vereador a sua presença e a disponibilidade em participar nesta sessão de esclarecimentos e que daqui a pouco nos falará um pouco sobre o que é o OPAD, quais os seus objetivos e quem pode apresentar as candidaturas e outras informações relevantes para a apresentação de propostas. Por fim, temos também hoje connosco vários representantes dos projetos vencedores da primeira edição do OPAD, e que, embora aceitaram o nosso convite para participar nesta sessão. Estou certo que os seus contributos na primeira pessoa serão muito importantes para desmistificar alguns dos receios que alguns cidadãos possam ter na apresentação das suas propostas. E, no fundo, é isso que mais pretendemos, que os nossos concidadãos apresentem as suas propostas e que sintam à vontade para pedir qualquer esclarecimento no âmbito desta edição do OPAD de 2021. Temos então connosco hoje a Maria Miguel Galhardo, do projeto Calhas para Bicicletas nas Escadas de Aveiro. Teremos também, entretanto, que se juntará a nós a Ana Rita Pereira, do projeto Aveiro Parklet. Temos o Nuno Troia, também um dos vencedores da primeira edição com o projeto Parque Ativo. E, por fim, a Sandra Cruz, do projeto Bicibox. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Também irei conversar um pouco com cada um de vós mais à frente nesta sessão. Antes de passar a palavra ao Sr. Vereador, gostaria apenas de reforçar que estamos disponíveis para responder às vossas questões e basta para isso que coloquem as vossas perguntas no espaço de comentários do direto, aqui no Facebook. A Ângela ficará atenta às dúvidas e comentários que forem surgindo e faremos os possíveis para responder a todos, ou pelo menos às questões mais frequentes. De qualquer forma, e caso venham a ter alguma questão a posteriori a esta sessão e queiram colocar a equipa do OPAD, estamos disponíveis através do e-mail opad@cm-aveiro.pt. Chamo então à conversa o Sr. Vereador. Muito boa noite e muito obrigado pela sua presença. Antes de mais, penso que poderíamos começar por aquela que é a questão mais importante. O que é o OPAD? Muito boa noite, Rui. Muito boa noite aos nossos convidados e agradecer-lhes também desde já terem aceito o convite para aqui estarem connosco e partilharem o que é que foi o OPAD, a primeira sessão do OPAD e também cumprimentar todos os que estão lá em casa. O OPAD, o Orçamento de Participação, o Orçamento Participativo com Ação Direta, é uma iniciativa da Câmara Municipal em que tem como principal objetivo aprofundar a recolha de contributos por parte dos nossos concidadãos, entregando-lhes a oportunidade de eles poderem liderar diretamente uma iniciativa que eles achem que vá acrescentar valor à sua comunidade e depois submetê-los à votação dos aveirenses. E depois, quando aqueles projetos que forem vencedores, nós financiamos parte desse valor para a concretização dos projetos. Resumindo, é este o OPAD. É um trabalho que nós, Câmara, temos vindo a fazer ao longo destes últimos anos, ou seja, esta proximidade com o município, de todo o trabalho muito positivo e do balanço muito positivo que temos dos últimos anos, decidimos então, o ano passado, também dada as novas dinâmicas que a cidade estava a ter e o município estava a ter, decidimos então complementar toda esta interação que temos com os municípios com este programa novo, então, chamado OPAD. Vocês responderam?
Perfeitamente, muito obrigado. Portanto, esta será a segunda edição e, como disse, a primeira edição teve lugar no ano passado. E há algumas diferenças entre este ano, a edição deste ano e a edição do ano passado. Talvez também fosse interessante realçar quais são essas diferenças. Certo. Essencialmente, estamos a falar de duas grandes diferenças. Nós, face ao período pandémico que ainda atravessamos, infelizmente, e quando lançámos o Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica de 2021, o PAASE, como nós internamente lhe chamamos, decidimos não só manter a proporção da nossa comparticipação nos 90%, bem como aumentámos a nossa dotação financeira, passando de 135 mil euros para 150 mil euros. Porque acreditamos que é uma forma de contribuirmos para a recuperação socioeconómica local e é uma ferramenta de conseguirmos desenvolver esta ajuda em conjunto com os nossos concidadãos e com os agentes socioeconómicos locais. Para além disto, estes 150 mil euros significa também que o financiamento máximo que nós tínhamos por cada ação, que antigamente era 27 mil euros por cada projeto, era a nossa comparticipação máxima, também vamos passá-la para 30 mil euros. Portanto, este aumento de 135 para os 150 mil euros. Dar uma pequena nota, aproveito, de que estes 150 mil euros já contém o valor do IVA. Isto às vezes, falo disto porque às vezes é uma das dúvidas que quando os proponentes estão a fazer as candidaturas, se os valores que eles estão a incluir se têm IVA ou não têm IVA. Portanto, para ficar claro, tem que ter sempre IVA, ok? E os 90% que nós financiamos têm IVA. E a segunda grande alteração tem a ver com o cidadão estrangeiro. Na primeira edição só podiam participar maiores de 18 anos que estivessem recenseados em Aveiro, e este ano, face à procura que tivemos no ano passado e queremos ser responsivos também às solicitações que vamos tendo, decidimos então acrescentar cidadãos estrangeiros com o certificado de residência permanente em Portugal e com morada em Aveiro. Portanto, as grandes alterações, Rui, são estas. Obrigado. Relativamente aqui à parte, à designação, à ação direta, isto é um pormenor interessante porque, no fundo, é o que distingue o nosso orçamento participativo em Aveiro. Não vou dizer de todos os outros orçamentos participativos do país, porque também não conheço ao detalhe todos os orçamentos participativos dinamizados pelas várias câmaras municipais do nosso país, mas o nosso OPAD diverge nesta questão da ação direta, que é um detalhe muito importante e diferenciador. No fundo, o que é que isto significa, esta designação com a ação direta? Certo, Rui. Quando digo ação direta, nós olhamos isto por duas vias. Uma, pelo facto de haver um acompanhamento total por parte dos proponentes de todos os projetos, desde o desenvolvimento até à sua execução. Os proponentes que a seguir vão dar o testemunho vão poder dizer, digamos, todo este acompanhamento, as horas que eles que acabam por ter que também oferecer um pouco ao projeto para acompanhar. E não é só isto, muda tudo, porque acaba por não ser ou seja, eles não dão uma ideia e depois vem aqui alguém executar. Não, eles fazem mesmo parte total da execução da sua ideia vencedora. E, por outro lado, tem a ver com esta comparticipação de pelo menos 10% do valor global do projeto. Portanto, para tentar explicar, imaginem um projeto, falar de um exemplo, dar aqui um exemplo de um projeto que não houve.
Imaginem que há um cidadão que quer colocar no centro da cidade, numa praça, uns bancos públicos feitos com paletes de madeira e com umas almofadas. Isso é quantificado. Imaginem que isso custa 10.000 euros e ele vai dizer que vai solicitar à Câmara, então a Câmara, os 90% desses 10.000 são os 9.000 euros e eu tenho que arranjar 1.000 euros. Esses 1.000 euros podem ser de diversas maneiras. Esses 10.000 euros podem ser por mão de obra até do próprio proponente, que ele oferece ao projeto, pode ser por um apoio financeiro ou vários apoios financeiros que ele arranjou de empresas locais que quiseram dar o seu contributo para aquele projeto, pode ser, imagino que ele até conseguia arranjar as paletes que iam ficar e que o valor dessas paletes no mercado equivaliam a 1.000 euros e, portanto, tem esta a diferença e estes 10% podem ser também apresentados e comparticipados dentro destas várias maneiras que acabei de explicar. Portanto, a ação direta, resumindo, é isto. Ok, muito bem, obrigado. Relativamente portanto, à componente financeira, e penso que será importante realmente recapitular esta vertente, até para que as pessoas que nos ouvem pressionem de uma forma clara quais as verbas disponíveis. Portanto, estamos a falar num orçamento global de 150.000 euros para o OPAD, sendo que o apoio máximo por projeto é de 30.000 euros. Isto sempre com IVA. Portanto, a comparticipação por parte da Câmara Municipal por projeto vai até ao máximo de 90%. É isso, não é, Sr. Vereador? Sim. Ou seja, temos que olhar, assim, no máximo é 90% e esse máximo equivale a 30.000 euros. Agora, imaginem, pode haver um projeto que seja apresentado e que ultrapasse, imagino que é 90.000 euros, os 30.000 não vão corresponder a 90%, não é? Portanto, aquilo que nós estamos a dizer é, no máximo, nós comparticipamos 30.000 euros e, no mínimo, comparticipamos com 90%. Portanto, é mais ou menos esta jogada. Não sei se me fiz entender. Perfeitamente, também, de qualquer das formas, estaremos sempre disponíveis se alguma dúvida subsistir após esta sessão, através do e-mail opad@cm-aveiro.pt e através também do número de telemóvel que está disponível para esclarecimentos de questões. Relativamente à submissão das propostas, portanto, imaginemos que eu sou um cidadão, não imaginemos porque eu sou de fato, mas eu sou um cidadão que gostaria de apresentar e submeter uma proposta ao OPAD. Como é que eu posso submeter a minha proposta? Assim, podes não ser um cidadão de Aveiro e, portanto, não podia, se não fosse um cidadão de Aveiro, não podias submeter a proposta. Portanto, primeiro tens de ter mais de 18 anos e ser recenseado em Aveiro, ou, como eu expliquei há bocado, ter, digamos, ser um cidadão estrangeiro com certificado de residência permanente em Portugal, com morada em Aveiro. Depois disso, vais à plataforma do OPAD, que está disponível no site opad.cm-aveiro.pt e podes fazer aí a submissão na plataforma da tua candidatura. Caso aquelas pessoas que não tenham, digamos, uma interação assim tão fácil com estas novas tecnologias, podem sempre deslocar-se aqui ao nosso gabinete de atendimento integrado, no Centro de Congressos, e entregar em formato de papel, essencial, que depois os nossos serviços fazem a introdução da proposta na plataforma. Okay? Portanto, olha, já agora aproveito
para, já que estamos a falar da submissão das propostas, dar só aqui 2 ou 3 notas que, da experiência que vem, que é desafiar as pessoas, não só que apresentem propostas, mas quando as apresentem, tentar adicionar um vídeo ou uma imagem para passar de forma mais clara a ideia, para também nós, quando estivermos a analisar as candidaturas, ser mais perceptível o âmbito e o objetivo das mesmas. Isso. Também é muito importante também deixar este apelo para que as pessoas não deixem a submissão da proposta até ao último dia, não é? Será importante começarem a fazer a preparação da submissão e não deixar também para o último dia de submissão, que eu já agora aproveito para questionar qual é a data limite para a apresentação de propostas e também quais os outros passos a seguir e os seus timings após a submissão dos projetos. Certo. Portanto, a data limite para a apresentação destas candidaturas é até dia 11 de abril, pelo que reforço o desafio que o Rui colocou de apresentarem vossas propostas mais cedo melhor, não deixem para o último dia, porque também podem surgir dúvidas no último dia, pois é difícil nós conseguirmos estar a gerir todas essas dúvidas ao mesmo tempo. Depois de 11 de abril vamos entrar numa fase de análise técnica, de discussão com os proponentes, mais aqueles prazos de reclamação e afins, e portanto sempre que o prazo seguinte a ter em conta é o dia 1 de junho, porque é no dia 1 de junho que todas as propostas que foram validadas tecnicamente entram no período de votação. Portanto, 11 de abril termina a entrega de propostas, 1 de junho inicia a votação das propostas sujeitas à votação, terminando então depois no dia 9 de julho. No dia 15, vamos anunciar, 15 de julho, vamos apresentar os vencedores, tendo depois, iniciando no dia 1 de setembro, a sua execução. Neste período de 15 de julho a setembro, é um período não só de férias para algumas pessoas, mas principalmente para nós também conseguirmos aprofundar o trabalho técnico com as ideias vencedoras. Portanto, achámos que também da experiência precisávamos dar aqui mais um tempo para entre o anúncio e o início da execução. Por fim, aproveito e também dou nota, porque depois às vezes vem sempre coisas à cabeça, de que a votação pode ser feita de 2 maneiras, ou na plataforma, ou por envio de um SMS, que depois nós iremos divulgar o número para o qual o onde fazer. Muito bem. Também, aproveito também, já que fala na questão do SMS, relembrar também que no YouTube, no canal YouTube do Aveiro Tech City, ou mesmo no YouTube, se procurar por OPAD 2020, poderá encontrar alguns vídeos demonstrativos destas diferentes fases, que remontam à primeira edição do OPAD, e portanto alguns podem também ajudar a explicação para os próximos passos que se seguem. Relativamente à votação, e também já que entramos um pouco neste campo, gostaria de perceber como é, em termos de votos, quantos votos é que cada cidadão tem direito, se tem direito apenas a um voto, se posso votar em múltiplos projetos, se eu posso fazer uma vez ou várias vezes. Portanto, ia-lhe pedir para explicar como funciona este processo de votação e também uma componente importante que é o fator de majoração dos projetos, tendo em conta a sua localização. Convidava também a Sra. Vereadora a esclarecer um pouco como é que funciona esta fase. Certo. Uma outra preocupação que nós tivemos quando a formulação deste projeto
foi garantir a equidade de oportunidades e representatividade das várias localidades do município, desde as localidades menores e com maiores dimensão. E, portanto, a maneira que nós encontramos de encontrar esta equidade foi então lançar este coeficiente de majoração e, para além disto, cada pessoa que quer votar só o pode fazer uma única vez, mas dessa única vez que o faz, é obrigada a votar em 3 projetos. Porque acreditamos, e também da experiência que fomos vendo de outros municípios no país, que esta questão de ter que votar em mais do que um projeto tornava o mesmo, ou seja, o orçamento participativo mais equitativo. E, portanto, para explicar um pouco esta majoração, imaginem um projeto em que a base de incidência do mesmo é em Cacia. São contados os votos. Imaginem que são contabilizados naquele projeto em que a base de incidência são 10 votos. No final, quando os votos forem todos somados, vai ter que se multiplicar então esses 10 votos por 2,2. Portanto, aqueles 10 votos vão equivaler a 22 votos. Se esse mesmo projeto, em vez de ser em Cacia, fosse em São Jacinto, esses votos, esses mesmos 10 votos, iam equivaler a 157 votos. Se fosse um projeto de abrangência municipal ou dentro da União de Freguesias Glória e Vera Cruz, esses 10 votos iriam valer 10 votos. Ok? Foi esta forma que nós definimos e pensamos que esteja bem para mantermos então aqui a equidade entre estas localizações menores e de maior dimensão. Muito bem, então, portanto, se a minha proposta incidir sobre várias freguesias do município, se, por exemplo, se tiver ações que decorrerão em São Jacinto, Glória e Vera Cruz, na freguesia de Cacia, o valor de majoração será 1, portanto, não é? Porque abrange todo o município. Não, aí tem que ser o proponente, neste caso, como estamos a falar de 3, tem que ser o proponente a definir qual é a freguesia de maior incidência e, ao mesmo tempo, tem que justificar o porquê de ser aquela freguesia de maior incidência. Ok? Não é propor 3 freguesias ou 2 freguesias, neste caso, imaginemos São Jacinto e a União de Freguesias Glória e Vera Cruz. Ele tem que justificar efetivamente qual das duas, se ele definir que é São Jacinto, ele tem que dizer o porquê e depois nós validamos que efetivamente validamos que aquele projeto vai ter maior incidência naquela freguesia. Agora, se for um projeto de âmbito municipal, imagina uma aplicação de telemóvel que funciona para o município todo, não é? Aí o coeficiente é 1. Ok, muito bem. De qualquer das formas, toda esta informação encontra-se disponível na plataforma do OPAD. Relembramos mais uma vez opad.cm-aveiro.pt. Poderá encontrar todas estas questões que levantámos aqui e outros pormenores e outras instruções no site, onde também se encontra regulamento e onde também os contactos que pode dirigir as suas questões. Sr. Vereador, muito obrigado. Se calhar passaríamos agora para uma fase de perguntas e respostas. Ângela, não sei se já há algumas perguntas de quem nos chega através do Facebook e que possamos endereçar ao vereador João Machado. Boa noite. Eu julgo que ainda não temos nenhuma questão, mas enquanto não surgem as dúvidas, aproveito para colocar uma dúvida que surgiu hoje de um contacto com uma munícipe. Ela questionava sobre que áreas poderiam incidir as propostas.
Julgo que os proponentes que estão connosco também já irão responder de alguma forma a esta pergunta. No entanto, se puder dar essa nota, poderia ajudar a esclarecer esta dúvida. É fácil de responder, é livre, portanto as pessoas podem apresentar o que bem entenderem, não há nenhuma área preferencial, zero, nem um tipo de proposta preferencial. Pode ser uma obra, pode ser um livro, pode ser uma aplicação, pode ser um site, aquilo que os cidadãos acharem que vai trazer valor acrescentado à comunidade, é aquilo que eles poderão apresentar. E depois, obviamente, sofrer o escrutínio dos nossos queridos aveirenses, se vão ser ou não aprovadas aquelas suas ideias. Muito bem. Ângela, não sei se entretanto já chegou alguma questão através da caixa de mensagens. Talvez depois de vermos, de falarmos com os proponentes, surjam novas dúvidas. Exatamente. Quando começarmos a clarificar ou a ter ações concretas, começarem a trabalhar nas candidaturas, de certeza que vão surgir as dúvidas. Ângela, obrigado. E não esquecer que na próxima terça-feira estamos aqui outra vez e, portanto, exatamente, dúvidas que queiram deixar depois no Facebook, quando a próxima sessão, depois é mais fácil, em vez de eu estar quase a repetir um pouco aquilo que estive aqui a fazer, podemos ajustar as respostas. Mas pronto, vamos passar a... Afinal, temos aqui uma pergunta, portanto... uma munícipe pode apresentar um projeto em comum com munícipes ou com outros cidadãos que não sejam recenseados em Aveiro? Quem pode participar, ou seja, quem pode fazer a proposta tem que ser ou uma pessoa individual ou um grupo. Estes são os dois métodos de fazer. Sendo que, no caso de ser um grupo, tem que ser um cidadão aveirense que cumpra todas aquelas regras. Depois pode haver aquelas parcerias que estava aqui a falar. Essa parceria pode ser trazer colegas de outros municípios para o projeto, colocarem do seu tempo ao mesmo. Há uma coisa importante e que se calhar há pouco eu não referenciei, que é uma pessoa estando num projeto não pode estar em mais nenhum, ok? Nós entendemos que o facto de uma pessoa se dedicar a como isto é uma coisa que acaba por absorver muito tempo, acaba por não ter tempo para mais do que um projeto. E, portanto, uma pessoa, a partir do momento que dá o seu nome para aquele projeto, não pode estar envolvida em mais nenhum. Não sei se me fiz esclarecer, portanto, quem entrega a proposta tem que ser aveirense. Se esse aveirense tiver amigos que se queiram juntar à candidatura, podem participar, mas apenas e só como meros elementos, entre aspas, da equipa, que depois podem também em si contribuir com horas de trabalho, naquela componente que falei há pouco dos 10%. Portanto, sendo objetivo, sim, pode. À medida que a conversa decorre, surgem mais dúvidas. Portanto, vou lançar mais uma. Portanto, o Tiago Santos pergunta que, sendo vereador da Juventude, considera importante que exista uma proposta apresentada por jovens e destinada aos jovens. Este é um público relevante? Claramente que sim, até porque os nossos jovens já vêm com experiências da escola, como é de conhecimento público. Nós temos 2 projetos na área do empreendedorismo, que vai estimulando e já os mesmos para quando chegarem à maioridade apresentarem este tipo de projetos, que é uma ideia, um projeto, uma ação e a tua ideia conta. E, portanto, os jovens deviam ser até eles os primeiros a apresentar aqui as suas propostas, porque já vêm com todo esse conhecimento de trás. Dá nota até que esta componente dos 10% surge de um dos projetos que eu aqui falei, de uma ideia, um projeto, uma ação,
que está destinada às escolas do ensino básico, em que, neste caso, a Câmara apenas financia no máximo 70% do valor que as escolas, ou seja, as turmas, submetem. Portanto, já há essa cultura na juventude aveirense, portanto, sim, ficamos a aguardar e expectantes que os nossos jovens apresentem candidaturas. Surgiu aqui mais uma questão que já foi de alguma forma respondida, mas podemos voltar a falar dela e que faz parte de uma das novidades deste ano. Portanto, sendo um cidadão brasileiro detentor da autorização de residência, pode participar e submeter propostas? Sim, como eu disse no início, nós nesta segunda edição acrescentámos essa possibilidade de cidadãos estrangeiros com certificado de residência em Aveiro de poderem participar no OPAV. Portanto, venham ideias, juntem-se e participem. Julgo que desta vez ficamos por aqui. Surgirão mais dúvidas de certeza mais tarde. Estarei. Exatamente. Ângela, obrigado. Voltaremos outra vez às questões que foram levantadas na caixa de comentários do direto, depois de falarmos com os nossos testemunhos que temos aqui hoje e que foram os vencedores da primeira edição do OPAD. E por isso mesmo chamo agora à conversa a Maria Miguel Galhardo, representante e promotora do projeto Calhas para Bicicletas nas Escadas de Aveiro. Olá, Maria Miguel, boa noite. Olá, boa noite, Rui. Agradeço o convite, antes de mais. Obrigado nós, obrigado pela tua presença e pelo teu testemunho, que consideramos que é muito importante também para incentivar e desmistificar um pouco aquilo os receios e a complexidade que as pessoas possam assumir daquilo que é a submissão de uma proposta para o orçamento participativo. E por isso mesmo gostaria muito resumidamente, até porque o tempo voa, que nos pudesses apresentar a tua experiência naquilo que foi a submissão da proposta para o teu projeto, e sobretudo dar alguma sugestão ao Conselho para possíveis participantes nesta nova edição. Muito bem. Na verdade, não é um bicho de 7 cabeças, nem foi nada planeado. Surgiu de forma muito espontânea, um dia à noite em casa, enfim, passei os olhos numa página da internet onde vi o projeto das Calhas a propósito de um orçamento participativo que tinha sido apresentado há uns anos atrás, e juntei essa ideia com o lançamento do OPAD aqui em Aveiro, que estava a ser feita a sua primeira edição. E, enfim, juntei um mais um e de forma muito espontânea perguntei por que não, assim, é para cidadãos e, portanto, vamos a isso. Claro que o primeiro pensamento que surge é como é que se faz isto, como é que de repente se tem uma ideia e se consegue passar uma série de obstáculos que à partida pensamos que existam, para vir aquela ideia concretizada no espaço público. E, portanto, esse primeiro receio surge, obviamente, mas depois começamos a fazer perguntas, começamos a tentar esclarecer como é que funciona, começamos a pesquisar, a ler informação. E procurei apoios, obviamente, fui procurar, portanto, partindo do meu tema de interesse, que é a mobilidade urbana em bicicleta. Na altura, portanto, eu sou utilizadora da bicicleta diariamente, é o meu meio de transporte, e, portanto, sinto, obviamente, a falta de alguma infraestrutura ainda que a cidade ainda não oferece e que, portanto, que seria uma bela oportunidade para poder tornar os meus percursos diários um pouco mais confortáveis e seguros.
E procurei apoio com quem sabe, com quem está nestas temáticas e quem faz ativismo nesta temática, e procurei, obviamente, apoio junto das pessoas que já enfim, que tratam destas matérias. E de forma imediata, a Ciclaveiro, portanto, esclareceu as minhas dúvidas, designadamente o Jorge Monteiro, que tinha já também andado a explorar um pouco este projeto das calhas, e juntámos, fizemos meia dúzia de conversas, de reuniões, pedimos apoios, pedimos orçamentos, enfim, mas tivemos sempre a noção de que não era nada de complexo, que a submissão do projeto passava sempre muito pela descrição da ideia, do que é que nós pretendíamos, uma sugestão de local para a sua implementação e um valor, uma estimativa de valor. Claro que depois tudo isto passa pela fase da validação técnica, portanto os técnicos da Câmara vão olhar para as nossas propostas e vão dizer-nos onde é que poderemos, enfim, podemos corrigir alguma coisa, alguma falha ou alguma omissão que a proposta possa ter, e adequarmos por forma a que depois seja validada a final para ser submetida à votação. Pronto, resumidamente foi isto, não é nada, portanto é um processo extremamente acessível em termos de submissão, de descrição foi um documento com 2 ou 3 páginas, enfim, e as calhas têm algumas especificidades técnicas e de medidas, enfim, mas pronto, há outras ideias que não têm que passar por aí, se calhar são ideias que podem ser concretizadas ou demonstradas com uma imagem, com um vídeo, enfim, há tantas coisas simples e tão necessárias no espaço público que é fácil, enfim, colocar a ideia no papel. E depois foi o apoio, a ativação da rede de contactos dos amigos, enfim, houve muito entusiasmo, foi uma coisa que me surpreendeu um pouco, porque, enfim, a rede de pessoas que eu fui contactando e à medida que fui divulgando o projeto mereceu, de facto, muito apoio das pessoas, e isso deixou-me contente e deu-me força, claro. E felizmente as calhas passaram e foram um dos projetos vencedores, e estamos em plena fase de execução, e é a fase que dá mais gozo, não é? É ver no terreno aquilo que estava só na nossa cabeça. Isso é muito gratificante. Eu queria deixar só enfim, não quero estar a alongar mais, sei que o tempo é curto, mas eu queria deixar só esta ideia. É possível participarmos ativamente para melhorar a nossa cidade, ou a nossa rua só, a porta de nossa casa, enfim, começar por uma coisa pequena, mas que possa fazer a diferença para muita gente. E o orçamento participativo permite isso, permite abrir as portas das entidades públicas, que muitas vezes o cidadão se sente, enfim, afastado e sente que há burocracias e obstáculos que é difícil transpor, e o orçamento participativo permite que o cidadão chegue ao espaço público, à ágora, e diga: eu tenho esta ideia, ajuda-me a concretizar. E eu penso que isso, resumidamente, é a grande vantagem do orçamento participativo da ação direta. Outra questão, e só para terminar, Rui, é a questão do financiamento, porque, como o Sr. Vereador já explicou, o financiamento é feito a 90%, e algumas perguntas que me foram feitas então, mas os restantes 10 és tu que pagas, como é que é? Pronto, e portanto isto é uma questão que preocupa os potenciais proponentes. E essa participação, portanto, essa parte, enfim, que tem que ser o proponente a garantir, pode ser garantido de muitas maneiras, e uma delas, aliás, como o Sr. Vereador também já explicou, passa sempre muito pelo trabalho e pelas horas despendidas que o proponente terá sempre que aplicar o seu tempo de vida pessoal e às vezes profissional,
porque o que é pretendido é o envolvimento do proponente na ideia. Portanto, não basta o proponente lançar a ideia e depois alguém fazer. Portanto, o proponente tem que estar e é ouvido em todo o processo. E ainda bem que é ouvido, não é? Porque a ideia é sua, o projeto é seu, foi validado com votos dos cidadãos portanto, é bom que ele tenha parte ativa e participação muito direta e sempre muito presente em todo o procedimento. E aí está a parte que é garantida pelo cidadão em todo o processo. Obrigado Maria Miguel, e obrigado pelo teu testemunho tão esclarecedor e tão objetivo, que certamente ajudou também as pessoas que nos seguem a perceber melhor da perspectiva do proponente como é que se desenrola o OPAD. Nós iremos continuar a trabalhar nos próximos tempos para que possamos ter as calhas para as bicicletas nas escadas da nossa cidade instaladas brevemente. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu testemunho. Obrigado, Rui. Vamos passar agora ao Nuno Troia. Olá Nuno, boa noite. Como Olá, estás? Boa noite a todos. Boa noite, Rui. Boa noite a todos os que neste momento nos estão a ouvir. Basicamente, a Maria José resumiu tudo o que nós tínhamos aqui para falar, e muito bem, resumido e esclarecedor. Já me poupa bastante as palavras que eu iria também falar, mas basicamente este processo de submissão é simples, como foi falado anteriormente, e é importante ainda reforçar uma coisa muito importante que a Maria José também já falou e já deu ali uma pincelada, mas eu volto a dar um ênfase maior, que o OPAD não é mais do que um ato de cidadania ativa, e é uma oportunidade que cada um de nós pode mesmo apresentar uma proposta com sentido, válida e com valor social. Ela está ao alcance de todos nós, é óbvio, e aproveitar também esta oportunidade que a Câmara Municipal de Aveiro nos dá, a nós cidadãos, de participar no desenvolvimento social e dinamizar também muito na lógica das nossas ideias, das nossas vivências. Se calhar o projeto que apresentei, que já vou falar um bocadinho a seguir, foi na área que eu trabalho, que sou professor de Educação Física, e professor de Educação Física aqui também numa escola em Aveiro, já Estevão, e acho importante que nós façamos parte ativa deste processo de desenvolvimento da nossa cidade, e não é só criticar, porque aquilo, é que a crítica é fácil criticar e não fazer nada, e estar de braços cruzados, sentadinhos, só a apontar o dedo. O importante aqui é que nós, como cidadãos ativos, participemos e consigamos dar um bocadinho do nosso contributo, aqueles 10% que estão nos 100% do bolo, que 90% são comparticipados pela Câmara, e esses 10% têm que partir de nós também, darmos um bocadinho essa ajuda, e basicamente isto é muito importante que todos participem, uma vez que esta sessão é importante para também motivar todos os nossos cidadãos aveirenses a participar ativamente nesta próxima jornada que já está a decorrer. Basicamente, pronto, e só resumindo muito simplesmente, a parte do processo é um processo simples, é um processo onde a equipa, Rui e Ângelo, nos ajudam a tirar todas as dúvidas e a facilitar todo este processo, que parece muito complexo, e eu sou um bocado anti-burocracia, e eles ajudaram muito nesta submissão, e depois também na parte prática e da implementação no terreno, que não depende de nós. Depois há aqui outros fatores que não dependem de nós e atrasam um bocadinho o processo, ainda mais este período que infelizmente estamos a passar. Mas basicamente o nosso projeto, que é colocar o parque ativo, colocar um parque acolhedor, motivante para as pessoas realizarem mais um local de prática da atividade física, que é tão importante. Se já antes era importante, agora torna-se fundamental as pessoas mexerem-se, não só pelo físico, mas acima de tudo pela nossa saúde mental. E o parque tem tudo num só. Tem o ambiente, que por si só já ajuda a mente a libertar-se, e depois, neste caso, com a parte que nós iremos acrescentar de alguns acessórios que nos vão ajudar a aumentar o nosso espectro de exercícios e de possibilidades motivantes para a prática, sem dúvida que
é uma contribuição que, no meu sentido, acho que é muito positiva para todos nós. Pronto, basicamente, participem, se faz favor, é isso que eu vos peço, é participem com ideias inovadoras, práticas e importantes para a nossa parte social e para a nossa sociedade e para a nossa cidade, acima de tudo. Muito obrigado. Obrigado, Nuno. Obrigado pela tua presença. Obrigado obrigado eu. Sempre pela tua energia da nossa cidade. Constante e esse nível de positivismo que transportas sempre contigo e que trouxeste também para o OPAD. Obrigado pela tua presença. Iria passar agora à conversa com a Sandra Cruz. A Sandra apresentou um projeto vencedor da primeira edição, o BC Box. Olá Sandra, boa noite. Olá, boa noite, olá a todos e obrigada por este convite. Muito obrigado por teres aceito e obrigado por estares connosco. Sandra, a pergunta que fiz aos outros dois colegas, portanto, estende-se a ti também. Gostaríamos também de ter o teu testemunho daquilo que foi a tua participação e aquilo que está a ser a tua participação no Orçamento Participativo com Ação Direta e alguns conselhos para os participantes desta nova edição. Não sei se tenho muito mais a acrescentar. O projeto da BC Box surgiu de uma necessidade que já tínhamos há uns anos atrás. Eu e o meu marido utilizámos o comboio com alguma regularidade, utilizávamos, e sentíamos essa necessidade que se nós tivéssemos um sítio seguro para deixar a bicicleta o dia inteiro em Aveiro, enquanto passámos o dia no Porto e depois ao final do dia voltámos e sabemos que temos lá a bicicleta, então isto já é uma ideia que já estava por aqui já há alguns anos. E com o Orçamento Participativo, o OPA 2020, pensámos, olha, porque é que não apresentar esta proposta que depois que responde a esta necessidade que nós tínhamos e muita gente tem. Então avançamos. O processo é bastante simples, basicamente é escrever a nossa ideia, pedimos orçamentos para ter uma ideia do que os valores de criar este equipamento. Também o processo parece inicialmente mais complicado porque nós temos que definir, porque aqui no caso do nosso projeto, como tem a estação e a RFR e as estradas de Portugal que estão envolvidas, e então parecia ser inicialmente mais complexo, que era, pensávamos que tínhamos que pedir autorização, só que isso acabou por ser um processo que deixava-se para posteriormente, depois de ter sido decidido se o projeto ou depois da votação. Então não foi necessário pedir nenhum tipo de autorização na fase inicial. Basicamente avançámos com uma proposta de uma possível localização, porque no nosso caso, por exemplo, essa localização que propomos, afinal não era possível porque já havia outros projetos para ser instalado naquele local, então invalidou aquele local por inteiro, mas vai avançar no mesmo projeto, mas com isso depois fez parte da negociação durante a fase de validação do projeto e depois da votação. Continuamos a trabalhar as possibilidades, melhor localização e o que é que podemos fazer e não fazer, e também esta interlocução com as outras entidades. Do lado da Câmara, também a comunicação sempre aberta, em que esclarecemos dúvidas, em que o trabalho esta parte mais burocrática também cai para cima da Câmara e também estão sempre a informar todos os passos que têm estado a decorrer. E, no geral, acho que tem estado a correr muito bem e é motivante ver o nosso projeto avançar para a frente, ver as pessoas também que estão curiosas quando é que vai estar disponível o BC Box e acho que acaba por ser este um exemplo. Se vocês têm alguma necessidade que têm no dia-a-dia ou acham que era giro fazer aquilo ou era importante fazer isto para a nossa cidade, para a nossa comunidade, para o nosso bairro, avancem com a ideia, ponham no papel. Façam uma imagem que dá um exemplo do que é que se pretende e avançar, força nisso. Não sei mais o que é que posso contribuir. Eu se calhar aproveito porque a Sandra falou aí de um ponto interessante que é a proposta e o grau de maturidade das propostas e já agora também aproveito a Sandra para também
esclarecer este ponto. Portanto, as propostas não necessitam de estar exaustivamente completas, digamos assim. Portanto, convém que estejam minimamente as ideias minimamente alinhavadas e apresentadas e com alguma pormenorização, mas depois também há aqui um processo durante a fase de avaliação técnica que antecede, portanto, a fase de votação, em que há um trabalho, não é, colaborativo entre o proponente e a Câmara Municipal nos seus vários serviços técnicos para desenvolver e aprimorar o próprio grau de maturidade da proposta, não é? Exatamente, porque no meu caso eu pretendia que fosse na envolvente da estação, acho que isso era o mais importante nesta proposta, mas eu, como cidadã, não tinha conhecimento exatamente da viabilidade de colocar no sítio A, B ou C. Então isso era o trabalho colaborativo com a Câmara e com a equipa. Ok. Sandra, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado pela tua presença e vamos continuar a trabalhar e certamente inaugurar a Bicivox com toda a pouca circunstância muito brevemente. Obrigado, Sandra. Obrigada eu. Tá, boa noite. E vamos passar a palavra ao último testemunho que temos hoje, de vencedores da primeira edição do OPAD. Boa noite, Ana Rita. A Ana Rita entrou um pouco mais tarde e agradecemos desde já a disponibilidade em estar connosco. E também te perguntaria qual a tua experiência, se podes partilhar a tua experiência daquilo que foi a submissão da tua proposta do Parklet, do Aveiro Parklet, que foi o teu projeto, e também dar algum conselho para os novos participantes. Boa noite a todos e obrigada pelo convite para poder partilhar um bocadinho o testemunho e, acima de tudo, incentivar aos novos participantes para que não deixem de o fazer. Se tiverem uma boa ideia, como referiu o Nuno Troia, de melhorar o espaço, de melhorar a vida dos aveirenses e de contribuir com este valor social, não deixem de o fazer, porque não é um processo complexo, é um processo em que, acima de tudo, temos bastante ajuda da equipa que está a funcionar por detrás de todo este projeto na Câmara Municipal de Aveiro, que são incansáveis e são bastante incentivadores e bastante dinamizadores de boas práticas e de auxílio aos proponentes. No meu caso, o Aveiro Parklet começou por um projeto que estava a fazer noutro contexto, num contexto mais científico, mais universitário, e surgiu, eu debati-me com esta questão do Parklet, que não existia em Portugal, e aproveitando o orçamento participativo com a ação direta, questionámos e por que não aqui em Aveiro? Então, pesquisei outros contributos noutros países, fiz um levantamento das necessidades, das possíveis localizações, um esboço que não passou de um esboço, e daí pegando um pouco naquilo que o Rui disse há pouco, sobre a necessidade de não detalhar tanto, de não ser nada muito exaustivo, muito pormenorizado, porque depois acaba por ser limado com a ajuda dos técnicos, e, portanto, partiu bastante de uma ideia muito ainda incipiente e passou justamente por esta idealização do que poderia ser um parklet, onde é que poderia ficar localizado, com que materiais, quais o seu possível contributo e em que é que poderiam, acima de tudo, garantir um maior valor social e uma maior qualidade de vida aos cidadãos aveirenses e turistas. O projeto seguiu, foi escolhido para ir à votação. Felizmente teve bastante apoio e aqui o feedback de toda a partilha, o incentivo ao voto. Acho que os aveirenses se mobilizaram para verem as ideias que mais lhes aprouveram aprovadas e, portanto, daí também parte este espírito e esta iniciativa cidadã. Foi aprovado e a partir daí começou o trabalho, portanto, começámos a desenhar o projeto, partindo de outros exemplos noutros países, com algumas
definições e algumas arestas que fomos limando em específico para o local onde vai ser executado, em conjunto sempre com a Câmara Municipal de Aveiro. E aqui deixo o contributo essencial do João Nata, que foi espetacular a desenhar o projeto e a envolver a sua área, que é o design do produto, e portanto foi bastante importante o seu contributo, ficando, lá está, os 10% encarregues das horas disponibilizadas pelo meu trabalho e pelo trabalho do João. Portanto, um projeto que partiu de bases bastante simples e que não deixou de ter um excelente contributo dos vereadores e de toda a parte técnica da Câmara Municipal de Aveiro, e que neste momento já encontramos a empresa que já o está a construir, e vamos esperar por daqui a umas semanas já esteja implementado e que possa servir a toda a população aveirense. Portanto, fica aqui o meu repto. Ainda podem apresentar as propostas, e se tiverem uma boa ideia não deixem de a fazer, porque realmente tem bons alicerces este orçamento participativo. Obrigado Ana Rita, obrigado pelo teu testemunho e pela tua participação. De facto, o Parklet já está numa fase avançada de execução e contamos muito brevemente podermos desconfinar com segurança, aproveitando esta ideia que tu lançaste e que será instalada muito brevemente numa rua da cidade. Muito obrigado. Ângela, agora talvez passássemos, talvez antes de encerrar a sessão, temos cerca de 4 ou 5 minutos, não sei se temos mais questões, diria que 2, 3 questões, se tiver alguma lançada para o Sr. Vereador. Eu começo por uma muito simples. Se existe limite de idades para a participação? Não, só existe um limite mínimo, que é ter 18 anos. Essa é a idade mínima. De resto, não há cá limites de idades. Ok. Passando para a próxima, que tem aqui mais alguma complexidade, porque são 2 perguntas que é necessário esclarecer de diferentes maneiras. O primeiro, é possível trabalhar a longo prazo no projeto? E depois uma segunda, e depois exemplifica, uma pessoa desempregada pode ficar a trabalhar no projeto após a sua implementação? Portanto, eu julgo que aqui não está em causa só o tempo do projeto, se calhar não ficou claro, como quem é que pode participar e de que forma é que pode participar. Portanto, aqui o estar desempregada, portanto, esta dúvida de qual é, de que forma é financiado ou que tipo de propostas podem ser submetidas. Ok, dar aqui 2 notas importantes. Primeiro, quando nós falamos da cedência de horas de trabalho, é cedência, ou seja, que é aquela componente dos 10%. Os 90%, seja que tipo de contrato for, nada garante que podemos contratar a pessoa A, B ou C, porque vamos sempre fazer consulta ao mercado, ok? Portanto, ter aquela ideia de que vem o OPAD de uma maneira de arranjar temporariamente emprego, não é bem isso que aqui está, que podem fazer, ok? Dar um exemplo de uma das candidaturas de conversas do OPAD do ano passado, que era uma pessoa que queria oferecer, dizia que oferecia uma obra à cidade, oferecia o projeto da obra e depois a Câmara pagava-lhe a ela a execução da mesma. Pronto, e isto teve que ser chumbado tecnicamente, porque das duas uma, ou ela se submetia a uma consulta do mercado, e portanto tínhamos que consultar, consultar a ela, mas no mínimo consultar mais 2 entidades, e nada garantia que era depois ela que iria vencer o concurso público, ou consulta pública, para depois a execução. E, portanto, depois acabou por não avançar, porque nós não podemos de todo dar essa garantia.
Não sei se me consegui fazer esclarecer relativamente a isto. Depois, a continuidade de projetos. Estes projetos têm duração de 6 meses. Ao final dos 6 meses vão ser avaliados e depois a Câmara Municipal, como fica detentora dos mesmos, depois pode dar continuidade aos mesmos ou não. Isso tem que ser uma avaliação feita no final da execução dos mesmos. Ok? Portanto, não há aqui garantia. Emprego através do OPAD é certo que não. Depois, a continuidade dos projetos tem que ser avaliado um a um. Estamos na sessão pública. Tivemos neste momento a visita do Sr. Presidente, porque está a ver que os funcionários estão a trabalhar até tarde. Portanto, de certeza que vos cumprimentaria para fecharmos a sessão em breve. Também estamos a chegar à hora. Portanto, Rui, julgo. Está aqui mais uma pergunta. Não sei se vale a pena ainda, ou se guardamos para terça-feira, fazer as próximas perguntas. Se calhar, julgo que se for uma pergunta de resposta rápida, possamos talvez ainda se esclarecer agora. Pronto, então, assim, julgo que também é simples de responder. Portanto, se pode apresentar um projeto para executar fora da freguesia de residência. Sim. Ou seja, as propostas têm que ser dentro do município de Aveiro, ok? Agora, a freguesia aqui não interessa para rigorosamente nada, está bem? Pode ser viver na União de Freguesias de Clara e Vera Cruz e fazer em Requeixo ou em São Jacinto, ok? Tem que ser dentro do território do Concelho de Aveiro. Tá? Muito bem. Penso então que podemos dar por encerrada esta primeira sessão de esclarecimentos do OPAD 2021. Agradecer a presença do Sr. Vereador João Machado, dos proponentes vencedores da primeira edição, a Maria Miguel Galhardo, a Ana Rita, a Sandra Cruz e o Nuno Troia, e também agradecer o apoio da minha colega Ângela nos bastidores desta sessão. Relembro que temos novo encontro marcado no Facebook do município de Aveiro, no próximo dia 30 de março, à mesma hora, às 21h30, para mais uma sessão de esclarecimentos, com a presença novamente do Sr. Vereador e com os restantes vencedores da primeira edição. Muito obrigado pela participação a todos aqueles que nos seguem através do Facebook. E relembrar que a equipa do OPAD está disponível através do e-mail opad@cm-aveiro.pt e também do telemóvel 96 66 79 596, que está disponível nos dias úteis, das 9 às 17. E relembro ainda, finalmente, que o site do OPAD é opad.cm-aveiro.pt. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Boa noite e obrigado. Boa noite.